Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Samuel Coleman, cirurgião plástico, e hoje estamos aqui para nós conversarmos a respeito das 5 principais dúvidas que os pacientes têm aqui no nosso consultório em relação aos procedimentos que a gente tem realizado. A primeira e maior dúvida dos pacientes é em relação aos procedimentos de toxina botulínica. Bem, a toxina botulínica é um dos procedimentos que nós realizamos para o rejuvenescimento. A toxina botulínica, ela é uma substância que ela vai atuar na placa motora do músculo. Essa toxina botulínica ela leva 3 dias para começar a sua ação, 15 dias uma ação máxima e a partir daí ela já passa a ser consumida por esse músculo. Nós vamos depender de muitas variáveis para saber qual é o tempo e como é que ela vai ser absorvida. Nós dependemos até mesmo da genética, do tipo de material que foi aplicado, da nossa condição imunológica, se fazemos muito ou não atividade física e, obviamente, da força da nossa musculatura. Tem sido recomendado que nós reapliquemos essa toxina botulínica num período entre 4 e 8 meses. Isso vai depender de como o paciente for absorvendo essa toxina botulínica. Então, o paciente nos pergunta: doutor, a toxina botulínica vicia? Isso, na verdade, tem 2 lados, pelo que eu entendo. Vicia pode estar significando dizer se eu faço e daqui a pouco ela não vai funcionar mais, ou se eu esteticamente vou ficar viciado porque o resultado ele é tão bom que eu vou querer fazer a toxina botulínica mais vezes. Sim, eu acho que é algo que pode até te viciar, mas nesse sentido, por um bom sentido. O segundo questionamento que nós temos aqui é em relação à troca do implante de silicone. O paciente quer saber quando que ele precisa trocar a prótese de silicone e qual é a validade da prótese de silicone dele. Nos últimos 10 anos que trabalhamos com próteses da 6ª geração, nós temos realmente a grande maior parte dos fabricantes trazendo a garantia vitalícia dos implantes. Então eu sugiro para as pacientes que elas visitem o seu médico no mínimo, quando completarem 10 anos da cirurgia, para que elas possam ser examinadas, eventualmente realizarem um ultrassom, se for indicado uma mamografia ou até mesmo uma ressonância magnética, para que elas possam ver como é que está o estado da sua mama e da sua prótese, para só aí poder dizer se a gente realmente vai precisar ter algum tipo de intervenção cirúrgica. O terceiro questionamento maior aqui do consultório é em relação à cicatrização. Doutor, vai ter cicatriz? Eu vou ficar com cicatriz? Como vai ficar a minha cicatriz? Sim, você vai ter cicatriz. Não existe cirurgia sem cicatrizes. As cicatrizes que a gente chama de cicatrizes inestéticas, que podem ser queloides, cicatrizes hipertróficas, cicatrizes alargadas, cicatrizes de uma qualidade não tão boa, elas têm a ver, primeiro, com o tipo de tensão que nós deixamos na cicatriz, com a técnica que nós usamos, com o fio de sutura que nós usamos, mas também tem a ver com o território biológico do paciente, com o estado geral do paciente e tem a ver também com a genética desse paciente. Caso nós tenhamos algum tipo de cicatriz inestética, nós podemos estar sugerindo para o paciente um refinamento da cicatriz, que é algo que o cirurgião plástico está habituado, que acontece em até 20% dos casos, e esse cirurgião então vai estar habilitado para poder ver o que é melhor para essa paciente fazer, se é fazer uma nova incisão, refinar essa cicatriz, ou se ele vai indicar algum tipo de creme para ela ou algum outro tratamento que às vezes possa ser até dermatológico, no sentido de melhoria dessa cicatriz. Raramente se precisa fazer uma radioterapia para o tratamento da cicatriz. A quarta dúvida é relativa à idade do paciente. Que idade eu posso fazer uma cirurgia plástica? A cirurgia plástica, sendo reparadora e estética, ela pode ser feita em qualquer idade, porque crianças, eventualmente com um problema de nascença, um problema congênito, com a fenda lábio-palatina, elas já vão ser operadas muitas vezes imediatamente. Então, crianças muito pequenas, de menos de 1 ano. Depois, nós temos um problema congênito, que são as orelhas congênitas. É um problema congênito de orelhas em abano, que tem uma indicação de se fazer na idade pré-escolar. Crianças de 5, 6 anos já podem ser submetidas a essa cirurgia. E por aí afora, nós temos então pacientes podendo ser operados em diversas idades,
de diversos tipos de patologias, sendo que em relação às mamas, nós consideramos que a mulher tem a sua primeira menstruação ou menarca, nós somamos 3 anos e é a partir desse limite que a paciente poderá ser operada de mama. Consideramos também para o nariz importante essa data relativo às mulheres. Em relativo aos homens, nós vamos avaliar em relação ao seu crescimento, avaliado em relação à sua puberdade, no caso de mexermos em cartilagem. Nas demais, cada caso deve ser avaliado individualmente. Muito importante em relação à máxima idade de se operar é em relação a ver como é que está o todo dessa paciente, como é que está a sua avaliação biológica e bioquímica, para que a gente possa estar indicando essa cirurgia para um paciente, já que nós sabemos que o que importa para nós é a nossa idade biológica, não a nossa idade cronológica, não é a idade da identidade, mas sim no sentido de estarmos saudáveis para poder fazer o procedimento. E a quinta dúvida mais frequente são das mulheres pós-gravidez. As mulheres pós-gravidez, elas geralmente querem fazer cirurgias corporais. As cirurgias corporais nós poderíamos considerar, por exemplo, quando se opera mama e abdômen e se mexe na mama, no abdômen, incluindo gordurinhas nessa região, em um procedimento que chama-se tummy tuck. Seria se mexer em toda essa área. Eu até brinco, entre aspas, que seria o tip-top novo. Justamente nessas mulheres pós-gravidez, que nós devemos ter um período respeitado de 6 meses pós-gravidez para estarmos fazendo uma cirurgia, devido à alteração que a mulher sofre no seu corpo, em relação principalmente à alteração hormonal. Essa alteração hormonal, ela vai com certeza dar uma desequilibrada em todo o seu eixo hormonal, além do que os processos cicatriciais vão se comportar diferentes. Nós vamos ter uma infiltração hormonal na musculatura, tendo mais flacidez, e em relação à mama, muitas vezes nós não temos condições de conseguir avaliar a questão de volume, a questão de flacidez e também a questão da lactação. Essas mulheres então deverão estar com pelo menos 6 meses pós ter nascido o nenê, 3 meses pós lactação, e uma série de exames deverão ser avaliados para que a gente possa indicar essas pacientes para cirurgia. As cirurgias mais procuradas também, as top 3 aqui do consultório. Número 1, mamoplastia. Número 2, colocação de prótese de silicone. E número 3, as lipoabdominoplastias. Essas são as principais dúvidas que as pacientes têm em relação a cirurgias plásticas em geral aqui no nosso consultório. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, dê um like e até a próxima semana.